Lição número 7, e hoje vamos calcular o preço de venda ideal. E esta parte, eu acho que todas as partes são super importantes, mas esta aqui também é importante. Como é que tu então calculas o preço ideal para o teu produto, para o teu serviço, ok? Vamos aí começar. Ok, como vamos aprender hoje nesta lição, no final desta lição vais conseguir calcular o preço de venda correto para garantir lucro. Vamos evitar trabalhar no prejuízo, que este é o maior erro que eu vejo também, e vamos usar uma fórmula simples que inclui custos fixos e custos variáveis para poderes ter então o preço certo nas margens que tu queres fazer. Isto é importante porquê? Porque o maior erro dos pequenos negócios é colocar preço que pensa ou simplesmente copiar o concorrente. Se o teu preço não cobre o teu custo total, que é o custo variável e o custo fixo, estás a ter prejuízo em cada venda que fazes, mesmo que às vezes não saibas que isto está a acontecer. Okay? E isto aqui de ver o preço da concorrência, é importante ver o que está acontecendo no mercado, mas não para utilizares e fazeres copy-paste. Okay? Porque o que é interessante às vezes é que estás a copiar de alguém que às vezes essa mesma pessoa que estás a copiar não sabe o que está a fazer. Então, ou seja, estão os dois na falência, né? Está um na falência e o outro está a copiar o outro que está na falência também, que está a entrar na falência. Então, é muito importante então saberes como calcular os teus custos e ver que, ok, isto realmente vai me dar o retorno que eu estou a pensar que vai me dar e que pode me dar, e até às vezes vai ser a decisão que tu vais fazer, vai ser uma das coisas que vai te fazer decidir a não entrar, por exemplo, um tipo de negócio. Porque estás a ver que o mercado não está a dar o tipo de retorno que eu quero, que eu espero deste produto ou deste serviço. Ok. Então, uma forma simples para o preço ideal. O teu preço deve vir de matemática e nunca do mercado. Podes usar o mercado para basear, para entender o que está acontecendo no mercado, mas nunca ver do mercado. Então, o preço de venda ideal é igual ao custo total por unidade a dividir pelo 1 menos a margem de lucro desejada. Okay? Vamos pôr aqui um exemplo. Então, o custo total é tudo. Antes de dar o exemplo, vou aqui dizer o que é que quer dizer uma das coisas. O custo total é tudo o que gastas para fazer uma unidade, incluindo o fixo, incluindo o fixo rateado, ok? O custo fixo rateado. E a margem desejada é a percentagem de lucro que queres. Ou seja, se queres 40%, se queres ter 30%, 50%, é super importante. Okay? Eu geralmente nunca. Ok. Nunca, mas assim, estou a pôr assim entre aspas, nunca recomendo ter um custo, um lucro menos de 30%. 20% seria o máximo dos máximos, mas estás a vender quantidades elevadas, então está bom. Agora, se estás a vender um ou dois, sei lá, 100 por semana ou 100 por mês, não é muito. Queremos aumentar essas margens, ok? Então, o passo para calcular o custo total. No custo total da unidade tem 3 partes. Não pode faltar nenhuma. Tem um custo direto, que é da matéria-prima, ingredientes, mercadoria, material principal, que no frango, por exemplo, é o frango cru, ou então no vestuário é a blusa, ok? Então, matéria-prima principal. Custo variável por unidade, então embalagens, as taxas de limpeza, o gás, carvão por unidade, e já calculamos tudo nas lições anteriores. E o custo fixo rateado, ou seja, é a renda, a luz, a internet, o salário, o transporte, tudo dividido pelo número de unidades vendidas. Isso aqui é o rateado. Temos o custo fixo, depois temos o custo fixo rateados. Okay? Então, se queremos o rate, é dividido pelo número de unidades vendidas. Vamos aqui dar um exemplo. Vamos dar o exemplo da vendedora de coxinhas, coxinha de galinha. Então, vamos fazer um cálculo do custo por galinha, por coxinha, desculpa, por coxinha. Então, custo direto, que é o frango, farinha, tempero, são os 13 meticais. O custo variável, é o óleo, gás, embalagens por unidade, são 5 meticais e 75. Custo variável total é 18 meticais e 75. Okay? Custo fixo rateado são os tais 11.500 a dividir por 2.000 vendas por mês, 2.000 vendas por mês. Que isto dá-te 5.000 não, 5 meticais e 75. Isso é por coxinha. E aqui o custo total, por coxinha, neste caso, seria 24 meticais e 50. Eu não sei se aqui dizem cêntimos ou 50, mas pronto, podemos arredondar e depois pôr a 25 meticais. Então isto é o custo total que dá para tu fazeres uma coxinha. Okay? E aqui os 1.500 é tudo vendas por mês. Não é? Então, vamos aplicar então esta fórmula. O lucro desejado aqui, vamos supor que tu queres, ok, sabes que não queres fazer menos que 30%, mas queres uma margem boa, uma margem saudável, 40%. Muito bem. Então aqui, 40%, que é 40, então aqui, que é 40% seria 0,4, não é?
E aqui então a fórmula, se vamos ver a fórmula, ela diz, temos aqui, que é o custo total por unidade, né? Menos a dividir por 1 menos a margem de lucro desejada. Muito bem, então vamos aqui para dentro. Então aqui seria então os 24,50, que é o custo total de cada coxinha, a dividir 1 menos 0,4, que neste caso é 0,6. Então é 24,50 a dividir por 0,6, que dá os 40 meticais. Então está arredondado a 41 meticais, basicamente. Então o preço mínimo, né, ou o preço que mínimo que tens que vender se queres realmente ter aquele lucro de 40%, seria de 41 meticais por coxinha. Ou seja, se vendes a 30 meticais, estás a perder 11 meticais por coxinha. Estás a perder, vamos assim dizer, porque na verdade estarias a vender, a perder, se estarias a vender a menos de 24 ou 25 meticais. Mas aqui o teu lucro, se vendes a 30 meticais, o teu lucro é de 5 meticais por coxinha. Não é? E tu já disseste que querias 40% de lucro sobre os teus custos. Então aqui, se realmente isso é verdade, então tens que vender a 40 ou 41 meticais, neste caso. Vamos arredondar. Ok? Espero que esta parte tenha feito algum sentido. Mas vamos fazer agora o segundo da cabeleireira. Vamos aqui pôr cabeleireira, custo total por cliente. Ok, custo direto, creme, gel, higienização, tudo isso, 70 por, que é um custo direto por cliente. O custo fixo rateado é 11.300, é o que a cabeleireira faz por mês, a dividir por 50 clientes por mês, isso dá 226 meticais. Então, o custo total final são 396 meticais. Muito bem. Isto, vamos supor que esta cabeleireira, este serviço é só de tranças. É só um estilo de trança para facilitar a coisa, né? Ela faz um estilo de trança, então o custo que ela tem para fazer as tranças, né, por cliente são 396 meticais. Muito bem. O lucro que ela quer fazer é de 50%. É de 0,5 neste caso. Então vamos fazer que é os 396, que é o que ela faz o custo que ela tem por cliente, a dividir por 1 menos 0,5, e aqui dá os tais 792 meticais, preço mínimo, ok? Para garantir o lucro desejado, né, o preço deve ser, vamos arredondar, e aqui arredondei para 800 meticais. Tá? Tá. Então aí nós já sabemos. Isto também é importante para nós sabermos porquê. Porque depois aqui nós conseguimos entender, ok, se vamos fazer um desconto, até quanto podemos fazer este desconto? Se vamos fazer uma promoção para marketing, até quanto podemos fazer uma promoção para não perdermos dinheiro? Percebes? Então, imagina que, sei lá, no mês, para fazer cabelo, geralmente no mês das festas, não é? Começando em dezembro, são bons meses, não é? Porque dezembro foi um bom mês. Janeiro, geralmente, sabes que janeiro é um mês fraco. Não é? Então, se tu queres tipo, ainda continuar a fazer vendas e tudo mais, tu sabes, opá, o que geralmente eu vendia a 800 meticais, posso fazer a 500. Vou ganhar menos, vou, mas também de qualquer maneira as pessoas não iam comprar muito. Mas pelo menos tu sabes que não podes fazer a 300 porque estás literalmente a perder dinheiro. Não é? Então, por isso é que saber o preço que estás a gastar agora, que já foi matemáticas já fizemos, mas também entender quanto é que tu queres ganhar acima disso, é super importante para então entenderes qual é o preço real. Imagina que tu queres realmente fazer um negócio de cabeleireiro, não é? Queres ainda começar. E foste, sei lá, tens uma amiga ou tens alguém que conseguiu fornecer estes dados aqui. E tu vês que, por exemplo, o mercado realmente está a cobrar 800 meticais. Mas eu quero fazer 1000. Ou eu quero fazer 1200 por esse cabelo que eu vou fazer. E tu sabes que o teu lucro que queres fazer é muito superior. E por alguma razão tu achas e decides, o mercado não está preparado para isso. E pronto, isso vai ser a tua decisão para não entrar nesse negócio. Ou então saber, então, por isso é que eu sou muito fã de fazer matemáticas e ter dados, porque só com isso nós conseguimos fazer decisões inteligentes, né? E não só ficar aqui a mandar números para o ar e fazer coisas que se calhar às vezes não nos dá retorno nenhum. Okay? Aqui o checklist é muito simples. Antes de definir o preço final, usa este checklist. Pergunta-te, inclui todos os custos diretos, matéria-prima, embalagem, taxas, inclui custos fixos rateados por unidade, renda a dividir por as vendas, a renda, tipo o dinheiro que tu fazes durante o mês a dividir pelas vendas que tu fizeste, por número de vendas que tu fizeste, ou produtos que vendeste. Pergunta de decidir a margem de lucro antes de definir o preço, 30%, 40%, assim é que se define o preço. Tu sabes o que é que queres ganhar, assim defines o preço. Por isso é que no princípio eu sempre digo, pensem no número que agora está... Mesmo que o número seja muito... se estás a pensar, eu com 15 mil estou bem. Não, duplica.
triplica. É preciso que nós pensemos assim. Temos que ter essa audácia, de ser ousados assim, de pensar no triplo. Eu, depois, mais à frente, eu hei de contar histórias de como é que eu consegui certos trabalhos, mesmo a minha carreira de princípio, quando eu comecei a fazer estagiário, foi porque eu tinha muita ousadia. Tive muita ousadia. E é extremamente importante ter essa ousadia de pensar big. Porque se tu pensas em ganhar 1 milhão, tu de repente podes cair nos 200 mil. E caíste nos 200 mil não porque planeaste, estás a planear 1 milhão, percebes? Eu acho que o sucesso que tive até hoje foi por pensar assim. E pessoas que eu conheço que tiveram sucesso e continuam a ter sucesso pensaram assim. Né? Porque entendem não só que temos que imaginar as estrelas, mas também trabalhar para chegar às estrelas. Porque não é só imaginar e ficar com os braços cruzados sentados em casa. Então verifica o preço da concorrência, mas só para saber onde estás, não para copiar. É importante saber qual é o preço que estão a fazer por aí, para tu teres noção. Okay? E depois o preço final combina com o valor da minha oferta. Vamos rever a lição número 6. Okay? Isto é super importante. Então o teu TPC é simples. Okay? Escolhe o teu produto principal, levanta os custos diretos, calcula os custos fixos mensais, divide os custos fixos pelo número de vendas esperadas, soma tudo, tens o custo total e aplica a margem desejada na fórmula. Isto, com base nisso, podes fazer uma análise final. O teu preço atual está abaixo do ideal? Se sim, quanto estou a perder em cada venda? E qual o preço correto que preciso cobrar para realmente fazer o dinheiro que precisas fazer? E aqui a pergunta, em baixo, quer que partilhes as suas margens de lucros, e aqui em baixo também nos comentários, quer que alguém me diga quem descobriu que o seu produto estava errado, ou o preço do seu produto estava errado, e decidiu o que é que decidiste fazer. Conseguiste vender por mais ou não? Ok, isto foi isto para a lição número 6 e eu vejo na próxima. Tchauzinho!